Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos para mais uma aula sobre a história do Brasil. E hoje nós vamos aprender sobre período regencial. Mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, voltamos aqui para nossa aula sobre o período regencial no Brasil. Então vamos só fazer um pequeno resumo para que você entenda, né? O que acontece? Dom Pedro I, Dom Pedro Pai I, ele está governando o Brasil e ali aconteceu a Confederação do Equador, né? Que foi uma revolta que aconteceu lá no Nordeste, propriamente dita na província de Pernambuco, aonde Dom Pedro I ele coloca uma pessoa no lugar do governador que já tinha lá na província. Isso aí acaba gerando algumas tretas, né? Algumas revoltas. As pessoas se revoltaram, enfim, pessoas ficaram descontentes. E aí, o que vai acontecer? Por conta disso, Dom Pedro I acaba perdendo um certo prestígio em relação ao seu governo. E aí ele acaba renunciando, certo? Ele acaba renunciando para não causar mais nenhum problema. Só que ele renuncia e quem vai assumir agora é Dom Pedro II, ou Pedro de Alcântara, né? Só que Pedro de Alcântara, pessoal, só tem 5 anos de idade. E aí, o que acontece? Vamos para a nossa aula. Vamos lá. Então, período regencial no Brasil. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Vamos apresentar aqui o contexto, né? O período regencial sofreu com rebeliões que contestavam o governo central, lutas contra a escravidão e dificuldades econômicas. Então, tudo isso daqui está acontecendo, pessoal, durante aí as regências. Na verdade, vão acontecer durante as regências. Né? Uma observação importante: para os revoltosos, as lutas eram uma possibilidade de melhorar suas condições de vida. Ou seja, sempre vai ter, pessoal, no Brasil, pessoas se revoltando, achando que essas revoltas vai trazer alguma melhora para eles, né? De fato, algumas vão acontecer, mas quase sempre, pessoal, não vai acontecer, certo? E aí, esse era o intuito dessas revoltas, né? Melhorar a condição de vida do povo, certo? E aí, para o governo central, as rebeliões eram uma ameaça. Por quê? Porque se o meu governo está tendo muitas revoltas, significa que o meu governo não está bom, certo? Então, de certa forma, isso desestabilizava o governo de alguma forma. Então, o que o governo fazia? O governo tentava trazer aquela certa harmonia, né? Ou seja, acabar com as revoltas e de alguma forma tentar melhorar a vida das pessoas aí. Mas vamos ver o que foi esse período regencial no Brasil. Vamos lá. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I ele vai renunciar o trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara. E aí o detalhe que eu quero que vocês entendam, pessoal, quando Dom Pedro I ele renuncia, Dom Pedro II, seu filho, ele tem 5 anos de idade, certo? Ele tem 5 anos de idade. Só que a Constituição daqui do Brasil, de 1834, né? Ela dizia, 24, né? Ela dizia o quê? Que não pode, pessoal, não pode, a Constituição estabelecer o quê? Que não pode o herdeiro do trono governar o Brasil com menos de 18 anos, ou seja, ele tinha que governar com 18 anos completos, certo? E aí, o que vai acontecer, professor Germano? O que vai acontecer no Brasil? Nós vamos ter pessoas, conselheiros, né, que vão governar no lugar de Dom Pedro II.
Só que eu quero que vocês entendam aqui o detalhe, pessoal. De forma direta, Dom Pedro ele não está governando, Dom Pedro II, mas de forma indireta ele está. Apesar de ter outras pessoas governando no lugar dele, certo? E aí o período regencial ele vai se iniciar em 1831 e vai até 1840, é quando Dom Pedro ele assume a maioridade, né? Dentro da história nós vamos chamar isso do golpe da maioridade. E ele com 15 anos ele assume o governo aí do Brasil. Mas será mais lá na frente, pessoal. Nós vamos ver aqui com mais detalhes aqui. Vamos lá. Vamos lá. O período regencial, pessoal, ele é dividido em dois, certo? Regências trinas e regências unas. Regências trinas, pela lógica, é três, certo? Seria três pessoas de forma simultânea governando o Brasil nesse período aqui, pessoal, de 1831 a 1835. Quando eu falo simultâneo, não significa dizer que as pessoas estavam governando ao mesmo tempo, pessoal, certo? Mas cada pessoa teria um período de governar ali para não ficar meio que bagunçado as coisas, certo? E regências unas seria uma pessoa, um poder aí, certo? Vai acontecer de 1835 até 1840. Nessas regências, pessoal, nós vamos ter um destaque aqui para a regência de Feijó, né, que ele vai reinar nesse período aqui, na primeira regência trina, e ele vai continuar aqui na regência una, certo? Então ele vai governar aí tanto na regência trina como nas regências unas. E aí também Araújo Lima. Já Araújo Lima vai governar somente aqui nesse período aqui, quando Feijó ele vai renunciar, né? E aí quem vai assumir vai ser o Araújo Lima. Mas nós vamos ver isso com mais detalhe mais lá na frente. Vamos lá. O que vai acontecer, pessoal? Quando Dom Pedro I ele renuncia ao trono, né? A Assembleia Geral Legislativa ela estava de recesso, né? E aí um grupo de parlamentares vão estar lá no Rio de Janeiro, certo? E aí esse grupo de parlamentares eles vão eleger uma regência trina provisória, certo? E aí essa regência trina provisória, quando assume, a primeira coisa que eles vão fazer, eles vão tomar algumas providências. Por exemplo, que providências? Eles vão voltar aí o Ministério dos Brasileiros, certo? Eles vão declarar a anistia, ou seja, o perdão aos presos políticos, e eles vão suspender o poder moderador. Por que vão suspender o poder moderador? Porque não tem imperador no Brasil. Então não tem por que ter esse poder aqui moderador nesse período aqui, certo? Então eles vão fazer três coisas aí. A volta do Ministério dos Brasileiros, vão declarar aí o perdão aos presos políticos e vão suspender aí o uso do poder moderador. Vamos lá. Depois dessa regência provisória ter se passado 2 meses, aí em junho de 1831, a Assembleia, pessoal, geral, ela vai eleger aí as regências trinas permanentes. Então, depois de 2 meses, né, da regência temporária, né, provisória ali, tá governando o Brasil, eles vão eleger depois de 2 meses uma regência aí permanente. Então, isso vai acontecer quando, professor Germano? Em junho de 1831. Vamos lá. Pessoal, a regência que vai se destacar logo de imediato aqui é justamente aquela regência que eu já falei para vocês, a regência de Feijó, certo? Feijó, pessoal, ele vai fazer uma coisa bem interessante aqui, ó. Ele vai criar a Guarda Nacional, certo? E essa Guarda Nacional vai ser criada quando? Em 1831. Feijó ele vai criar a Guarda Nacional, certo? Essa Guarda Nacional vai ser criada em 1831. Qual é o intuito dessa Guarda Nacional, professor Germano? É uma Guarda Nacional, o intuito dela era justamente tentar impedir as revoltas de escravos, combater as agitações populares e defender principalmente as propriedades privadas dos grandes coronéis, certo? Então esse era o intuito, né, da Guarda Nacional, certo? Então vamos lá. O principal posto de Guarda Nacional vai ser o posto de coronel, certo? E coronel, pessoal, vai ser um título, tá?
um título que vai ser concedido apenas aos grandes fazendeiros. Então não era qualquer pessoa que tinha esse título aí, né, dado por Feijó, de coronel, somente quem tinha aí as suas grandes fazendas, certo? E aí cada fazendeiro, pessoal, organizava a sua tropa da maneira que eles achassem por bem, certo? Com os seus próprios recursos, certo? Recursos próprios dos próprios fazendeiros. Geralmente essa guarda eram homens de confiança do fazendeiro, certo? E aí ela exercia ali a guarda, né, ali das propriedades desse fazendeiro aí. Então isso aqui é a farda aí da Guarda Nacional, certo? Vamos lá. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, certo? Nessa nossa aula da primeira regência, né, do período regencial, para que nós não ficarmos muito extensos. Então, nós vamos ficando por aqui e nós vamos dar continuidade na próxima aula. Tá ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Fui.